Hoje em dia eu sou um usuário casual da Apple. Eu ainda tenho alguns iPhones velhos que estão aqui parados na gaveta, que por algum motivo eu acabei nunca vendendo e agora acho que não vale mais nada. E tem o meu iPad Air também que eu comprei faz mais ou menos uns 5 anos e tem um iPad mini que eu também não uso mais. Eu tenho uma mania de ficar acumulando aparelho quando pessoas normais provavelmente os venderiam, quando não tem mais uso para eles. Mas enfim, meu ponto é que o meu uso agora da Apple é mais esporádico. Eu não tenho mais celular da Apple. E por causa disso, eu acabo usando o iPad muito menos. Né? Eu uso para ver um vídeo quando eu tô cozinhando, quando eu tô tomando banho de banheira, que é uma coisa que eu adoro. Então, essa notícia, ela não me afeta hoje tanto quanto afetaria anos atrás, quando eu era usuário mais assíduo. Mas a União Europeia finalmente decidiu obrigar a Apple, na verdade, obriga todas as montadoras, mas na prática a regra só vale para a Apple. Todas as fabricantes de celulares vão ser obrigadas a, até o outono de 2024, transicionar para USB-C, que é uma coisa, como eu falei, a maioria das fabricantes já fazem, a Apple é a exceção. A Apple usa um cabo chamado Lightning, que foi introduzido em 2012 com o lançamento do iPhone 5. E ele introduziu algumas novidades que é basicamente o que a gente tem no USB-C. Como, por exemplo, o fato de que o cabo é, não sei nem como descrever, ambidestro, ele entra de qualquer jeito, entendeu? Então, isso foi uma vantagem. Ele diminuiu o tamanho da porta, então a Apple teve a capacidade de colocar mais coisas naquele espaço, porque afinal de contas a miniaturização num aparelho como o celular é tamanha que pode parecer pouca coisa, mas a mudança daquele conector de 30 pinos, que era o que eles chamavam antes, pro Lightning, né? Cabe bastante espaço ali naquela redução. De lá para cá, o padrão se tornou USB tipo C, que é o que eu uso em tudo que eu posso. Então, por exemplo, aqui na minha mesa, né, tem aqui o meu fone de ouvido, ele tem uma porta USB-C. Aqui, não sei se vai dar pra ver, tá vendo aqui, ó? USB-C, tá vendo? Ó? O meu celular, que é o dobrável lá, né? O Z Fold 3, que é basicamente um tablet, ele tem também aqui, ó lá, tá vendo aí, ó? USB-C, né? Os meus aparelhos portáteis de emulação também, todos os mais recentes, usam USB-C. Isso significa que quando eu viajo, quando eu vou pra casa de alguém, fica muito mais fácil, porque eu levo um cabo só, ou então o próprio amigo lá também tem aparelhos USB-C, e eu posso ir para qualquer lugar sabendo que todo mundo vai ter o mesmo cabo, ao contrário do que acontece hoje em dia, que alguém está precisando carregar um celular e ele tem iPhone, mas os amigos não têm iPhone, e aí fica assim, alguém tem cabo de iPhone aí e tal? Isso é um saco. Isso me lembra ali os meios dos anos 2000, quando os celulares todos tinham conectores proprietários e era um saco. Não tinha como você depender de alguém te ajudar a carregar algum aparelho, porque todo mundo tinha um diferente, né? A Apple, historicamente, resistiu a essa mudança e o argumento é o mais sem sentido possível, porque eles falam que uma legislação que obrigue a fabricante a usar um certo tipo de cabo para carregar o aparelho vai atrapalhar a inovação. E é muita canalice eles alegarem isso, porque, na verdade, é a própria Apple que está resistindo à inovação, porque o USB-C como padrão é a inovação. Todos os aparelhos carregarem com o mesmo cabo produz menos lixo, é mais conveniente. Quando você viaja, é o meu caso, você não precisa carregar 20 cabos diferentes para carregar tudo. Mano, teve uma época que eu ia viajar pro Brasil, por exemplo, passar férias. Aí eu tinha que levar um cabo pro celular. Aí eu tinha que levar um cabo pro iPad, porque na época o meu iPad era mais velho, então era um outro cabo para carregar. E aí tinha que levar um cabo micro para você poder carregar a caixinha de som que eu levava e o power bank. E aí tinha um cabo diferente pro PSP, que também é um cabo proprietário. Era um inferno isso. Então eu adoro, hoje em dia, né? Eu recebo os produtos pra resenhar. E todos eles têm, tá vendo aqui, ó? Tem um outro aparelho aqui que eu acho que eu já resenhei, esqueci qual que é esse aqui, tá vendo? Ó, cabo USB-C. Então isso é muito, muito melhor. Você gera menos lixo, é mais conveniente, é melhor em todos os aspectos. E o pior é que, como o Luck acabou de mencionar aqui no chat, o próprio iPad Pro já usa o USB-C. Então a Apple, nessa insistência de se ater à tecnologia antiga deles, o cabo proprietário que só funciona para iPhone, ele acaba criando uma fragmentação no seu próprio ecossistema. Então, o dono de iPad e iPhone, tem vários. Quem tem iPhone, cedo ou tarde vai se enamorar por um iPad, vai querer comprar um. No chat deve, o Luck deve ser um desses. Né? Você tem um iPad Pro, né, Luck? Eu imagino. O Luck é do tipo que gosta das mais recentes, mais top. Então, isso cria uma fragmentação, uma inconveniência para os próprios consumidores da Apple. Então, faria muito mais sentido a Apple adotar essa inovação,
e trazer um pouco mais de conveniência para os seus usuários, mas eles provavelmente vão, de alguma maneira, resistir a essa mudança. Uma das formas que eles podem resistir a isso é que eles podem simplesmente fazer algo que já é teorizado por especialistas e analistas há muito tempo, ainda não aconteceu, talvez agora, de repente, meio que por birra, eles finalmente façam isso, que é abandonar por completo a porta de carregar o celular. Lançar um iPhone que carregue exclusivamente de forma sem fio, né, com aquelas bases que eu acho que chama Qi. Eu não sei como que pronuncia em português, né, que é o Q e o I. Que é a tecnologia de carregar por indução. Por outro lado, parecia absurdo também eles removerem a porta de fone de ouvido. Lembra quando eles fizeram isso? E aí falaram que era, não, precisamos de coragem para inovar dessa forma e tal. E na época isso rendeu muita chiadeira. Para mim nunca afetou, porque eu sou usuário de fone Bluetooth há muito tempo, mas muita gente reclamou e eles não voltaram atrás e meio que tornou-se o padrão. Tanto é que a própria Samsung, que zoou a Apple na ocasião, pela remoção do buraquinho lá de fone de ouvido, aqui no Z Fold 3 e em outros celulares também da empresa, você não tem porta para fone de ouvido. Tem só lá USB-C e mais nada, tá ligado? A minha case tá toda detonada. Eu tenho certeza que em alguns redutos da internet, algumas pessoas vão dizer, não, mas o governo não deveria se meter nisso. Se a empresa quer fazer dessa forma e as pessoas aceitam e dão dinheiro, tem que ser dessa forma. E qualquer tipo de intrusão estatal é tirania, isso vai atrapalhar o mercado, isso não dá certo e tal. Eu não consigo entender como alguém aceita esse tipo de prática de uma empresa que é multibilionária, então ela não tem muitos incentivos para mudar quando ela tem a força e ela tem o market share para simplesmente forçar as pessoas a aceitar isso. O iPhone é um dos celulares mais populares do mundo, então tudo que a Apple decidir, de forma geral, a gente sabe que os fãs acabam aceitando. Esse uso de portas proprietárias para carregar, isso só gera... Mano, eu abro aqui minha gaveta e tem cabo para um monte de coisa que... Como eu queria que fosse tão simples quanto um cabo carrega tudo. Até para computador, mano. O computador devia ser cabo USB, o USB-C. O Nintendo Switch é USB-C. Fica muito mais fácil você poder compartilhar o mesmo cabo para tudo. Você não fica com um monte de cabo, um monte de carregador. Isso é um saco. Então, eu acho que é uma mudança necessária. Isso é um dos exemplos em que realmente é necessário que o governo vá lá e fale, não, para com essa palhaçada, isso está gerando problema, está gerando inconveniência para todo mundo. Na prática, eu acho que ninguém... Quem é que realmente tem alguém que defende que a Apple sim devia... Não que ela devia ter o direito de escolher como ela quer os seus produtos, beleza. Só que, na prática, não é melhor consolidar tudo na mesma tecnologia, no mesmo formato, de uma forma que vai ser simplesmente muito mais conveniente. Porque, mano, quando eu compro um aparelho, eu vou te falar, eu tenho vontade de migrar do meu iPad Air para um iPad mais recente, principalmente pelo fato de poder usar o USB-C. Parece bobagem, mas quando você acostuma a todos os seus aparelhos terem a mesma porta, é um saco ficar trocando, cara. É um saco. Eu vendi o meu leitor digital, em parte porque, né, como eu falei, o meu celular dobrável, ele basicamente roubou essa função do meu leitor digital. Eu percebi que podendo ler os livros no celular e tendo sempre no meu bolso, onde o meu Kobo não cabia, eu acabei aposentando o meu e-reader e não precisar mais manter um cabo micro USB do lado da cama só pra carregar aquela porcaria. Mano, meu Deus, eu tinha esquecido disso. Eu já tô nesse ecossistema de usar o USB-C pra tudo, pra carregar as coisas, que eu tinha esquecido que teve uma época que eu tinha que ter um cabo Lightning, o cabo grandão do meu iPad antigo, um micro USB. Mas eu quero saber, eu tenho certeza que tem gente que acha que é melhor deixar a Apple fazer de qualquer jeito e o consumidor já tá aceitando mesmo. Então, que você... Tem alguém que poderia me dar um bom argumento? Porque a Apple tá na posição de dar o melhor argumento possível. E o argumento dela é ridículo. É ridículo dizer que obrigar as montadoras, as fabricantes, a usar a mesma porta arruina inovação. Quando, na prática, a Apple está rejeitando inovação porque elas podem vender um cabo Lightning mais caro. Então, me coloque aí nos comentários. Me dá um argumento bom contra essa legislação, porque eu não consigo ver. Mas enfim, gente, esse vídeo foi gravado lá na Twitch, onde eu estou ao vivo todo dia, entre meio-dia e 1 da tarde, às vezes varia um pouquinho, mas faz parte. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima.